Olha, a Semana Santa é um período de reflexão sobre o perdão, recomeços e sobre como aproveitar o momento para superar traumas. Mas e aí, como trabalhar essa carga emocional, né, que é despertada durante essa semana, já que os sentimentos ficam confusos ou até mesmo negativo para quem passou por traumas? É um momento importante para a gente debater esse tema. E claro que a gente faz questão de fazer isso aqui no nosso estúdio com a psicóloga Bruna Tomazetti, que já está aqui comigo e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, agora é boa tarde, né, doutora? Já, né? Seja bem-vinda. Obrigada. E falar sobre esse tema é algo tão especial para mim também. Falar sobre Páscoa é transformação, é um convite, Jaqueline, à transformação. Vamos entender um pouquinho a origem de tudo isso e levar as pessoas a um sentido de esperança diante da vida. Geralmente, para nós, que é católico, né, é o processo da ressurreição. O que é a ressurreição? É quando Cristo morre, hoje é a sexta-feira da paixão, e 3 dias após, ele consegue aí a ressurreição, trazendo a esperança, a paz, a alegria. Então, eu falo que é um dos momentos mais importantes para quem vive a vida cristã entender esse processo da Páscoa, que é um processo que traz à luz, é um novo ciclo, uma nova oportunidade de olharmos a vida. Para os judeus é quando os hebreus são libertados, ou seja, também é um processo de libertação. Então, Páscoa, o sentido da Páscoa é muito maior do que a gente vê no dia a dia, mas é algo que transforma o coração. Então, muitas vezes as pessoas passam por dificuldades, tempestades na vida, dores, situações que parecem que nunca vão acabar. Mas quando a gente olha para o processo da Páscoa, nos traz essa libertação de dizer: daqui 3 dias pode ser diferente. Daqui 3 dias, um amor maior sobe os nossos corações e algo é transformador, porque nos traz a esperança. E esperança é o ato de esperar. Nós, humanamente, estamos aqui para um processo de evoluirmos, mais nada do que isso. Então, quando você entra no processo da Páscoa que estamos vivendo, deixem os títulos, né, as categorias, as contas bancárias, e vamos olhar para um processo muito maior, que é como que eu estou sendo para eu diante da Páscoa da vida, né? Diante da vida, das dores, das minhas dificuldades e da do próximo. Nós estamos aqui exatamente para isso. Porque muitas vezes passamos por essa vida sem esse sentimento de renovar, de acreditar que algo novo possa acontecer. E aí a Páscoa vem nos provar e nos mostrar claramente que diante da vida difícil que passamos, porque nada é fácil para ninguém, nós temos a esperança, o ato de esperar que dias melhores vão acontecer. Que belas palavras, né, gente? Muito forte da doutora aqui. A gente sabe, doutora, que essa é uma data, acredito que é depositado mais fé, né, durante o ano. Eu acredito que seja a Páscoa, né, que é um período que vem aí a Quaresma, é um período que realmente as pessoas se dedicam mais, as pessoas se voltam mais para essa questão espiritual. Mas tem, por outro lado, outras pessoas que já não querem, né, levar para esse lado. Pode ser algum tipo de trauma? Tem pessoas que têm realmente traumas por conta desses motivos? É possível isso? Sim, é sim. E é uma pergunta muito interessante. Antes da sua pergunta, eu costumo dizer, nós nascemos, Jaqueline, para mostrar que a espiritualidade ela é viva. Nós nascemos para provar isso. Não tem como a gente viver sem a espiritualidade. Mas tem muitas pessoas que, diante das situações, as adversidades da vida, elas param de acreditar em Deus. Vou dar exemplos claros de consultório. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que passou por um estupro por um pastor, por um padre. Às vezes, alguém que foi roubado usando o nome de Deus em vão. Lideranças espirituais que estragam a vida das pessoas de maneira generosa. Então, é muito difícil quando o nosso olhar está nos bens materiais, nos seres humanos, nas coisas deste mundo. Então, você pode ter certeza que vamos ficar traumatizados. O que eu costumo aconselhar os meus pacientes, os meus amigos, familiares, é de dizer o seguinte: o nosso olhar sempre tem que ser daqui para cima, porque é onde que vincula a nossa divindade, o nosso olhar tem que estar em Cristo. Aonde que traz essa ressurreição, aonde traz essa esperança. Porque quando eu olho para o ser humano, eu posso errar, nós humanamente podemos errar. Não é por maldade, é porque às vezes é humano.
E aí a gente pode estragar, traumatizar, criar situações inesperadas na vida dos outros. Então, que possamos usar desses traumas, porque acontecem, humanamente acontecem. Né? Nós tivemos um caso emblemático no nosso estado de Goiás, que foi o caso João de Deus, que eu fiz uma parte da cobertura desse caso. Então, são casos emblemáticos que tiram a esperança das pessoas, que tiram a vida, tiram o sentido do viver das pessoas. Mas que o nosso olhar, nesse dia tão especial como hoje, é saber que a cruz ela está livre, porque Jesus vive por nós. E isso é o que eu tenho crido sempre e que eu tento levar também essa palavra de esperança aí para o nosso telespectador. A Bruna trouxe a doutora aqui pra gente se emocionar, né, Bruna? Gente, tá vendo, Neto? Daqui a pouco eu começo aqui, gente. Pelo amor de Deus, doutora. É possível tratar isso apenas em consultório? Olha, eu costumo dizer que toda forma de amor é uma cura, tá? Tem casos que são específicos dos profissionais técnicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas de diversas ordens. Então, mas tem casos, por exemplo, quando você traz uma pessoa que está interrompida pela vida, eu sou traumatóloga, tenho essa formação, então muitas vezes quando você trabalha as partes hemisferiais dos seres humanos, você dá ali faz o protocolo ao nível cerebral, Jaqueline, você consegue, a grosso modo, desbloquear o trauma que impede a vida daquela pessoa. Então, graças a Deus, existem possibilidades técnicas que tiram a pessoa da sensação de impotência, de inadequação, não vou dar conta, sou incapaz, para essa situação. Então, existem possibilidades técnicas para a gente ajudar, assim, as pessoas. Essa questão do perdão, nesse momento de Semana Santa, é importante praticar? Ou também tem aquilo, eu vou perdoar só porque é na Semana Santa, né? Porque tem isso também, vou fazer lá minha promessa, muitas pessoas abdicam de algumas coisas, né? Então, sim, não é válido só por conta do momento, né, doutora? Mas é um momento de reflexão para isso também. Também, boa colocação. E eu penso o seguinte, se você quer ser uma pessoa boa, Jaqueline, você vai ser boa primeiro para você. Não tem como eu dar o que não nutro em mim. Então, se eu quero ser uma pessoa boa verdadeiramente, eu tenho que nutrir bons sentimentos, fazer, às vezes, concessões, fazer desfechos de relacionamentos, terminar situações, amizades, negócios, coisas familiares que impedem que eu cresça. Então, peraí, são coisas que eu preciso praticar no meu dia a dia como ser humano. Isso, aí o perdão vem só no período da quaresma e da ressurreição? Não. É um período para a gente avaliar como nós estamos vivendo a nossa quaresma em vida, vivendo as nossas esperanças em vida. Então, é muito boa colocação, porque às vezes as pessoas vão esperar o período da quaresma para que eu possa fazer a luta contra uma doença, o problema financeiro, problema no casamento. Não, peraí. Isso aí eu tenho que viver ao longo da minha vida. Eu tenho que ter práticas boas assim que eu vou evoluindo com o processo. Agora, se eu particularmente venho somente para esse período, eu costumo dizer o seguinte, a vida nos entrega menus o tempo inteiro. Ah, vem o menu da quaresma, então eu tenho que fazer isso. E isso reduz muito o ser humano, né? Porque nós somos uma pessoa crescente, em evolução. Então, que possamos usar desse período para que avaliamos a nossa competência do viver no sentido, estou tirando as coisas ruins da minha vida, estou atraindo coisas boas, estou fazendo reflexões para ser um ser humano melhor espiritualmente. E tirar essa ideia, né, que o ser espiritual é um ser que é muito diferenciado. Não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre. É corpo, mente e espírito, perfeitamente. Né? Corpo, mente e espírito. Exatamente. E tem um meme, gente, no Instagram, seria até cômico se não fosse trágico, né? O pessoal diz assim que não adianta ser santo, querer ser santo só na Semana Santa. É ótimo. Né? Porque tem muita gente que é assim, é todo mundo bom na Semana Santa, todo mundo aí querem fazer o bem e no resto do ano é uma pessoa totalmente diferente, então aí não cabe também, não, né? E outra coisa, como que eu costumo olhar para as pessoas nesse processo da evolução? Que é isso que você está dizendo. Comece a olhar o que essa pessoa faz, não o que ela fala. Falar, nós podemos falar palavras lindas, maravilhosas, convincentes. Mas a atitude, a comunicação não verbal, que é aquilo que eu estou fazendo pela minha vida e pelo outro, está mostrando exatamente qual é o meu caráter, a minha coerência, quem eu sou de verdade, o que eu busco como projeto de vida. E isso nos faz pessoas buscar a santificação, né? Porque santo só no céu.
Pessoas perfeitas só no céu. Aqui nós estamos no processo da evolução. Tá certo. Que mensagem linda, né? Que bom receber a doutora Bruna Tomazetti, né, psicóloga, aqui no estúdio. Doutora, eu queria que para finalizar você deixasse uma mensagem nessa sexta-feira. Domingo está aí, domingo de Páscoa. Sim. É o momento que realmente as pessoas ficam mais próximos das famílias. Alguns, infelizmente, a gente sabe que não vai ter todos os entes queridos. Infelizmente, também alguns têm a família, mas por conta de desavenças, por conta de algumas intrigas, Sim. a gente sabe que não vai estar perto, né? Eu acredito que realmente é um momento para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, como a gente falou agora no decorrer da nossa Sim. conversa, né? E que bom poder levar essa mensagem de amor aos corações de muitas pessoas que precisam. Esse processo da Quaresma é exatamente para a gente olhar para dentro e ver aonde estão as nossas dificuldades, os nossos defeitos, o que precisamos abdicar, mas mais que isso, crer que algo melhor está para chegar na nossa vida. Hoje é um dia que eu costumo dizer que é Sexta-feira da Paixão, é um dia muito delicado para o cristianismo, que é o dia onde nós perdemos tudo, é onde Jesus está exposto na cruz, morto por nós. E aí, daqui 3 dias, nós temos o processo que Deus se mostra na sua verdadeira essência, que é trazendo a esperança, a alegria, a compaixão. Então, que possamos viver essa experiência da espiritualidade nesse dia e cuidarmos de nós e, se possível, fazer algo para alguém bom hoje, porque isso é uma maneira também de provar a nossa santificação. Deixar as desavenças de lado, minha gente. Política, tem muita gente que está brigada por política, né? Pelo amor de Deus, viu? Vamos praticar o perdão aí, começar aí depois do domingo de Páscoa, continuar aí exercendo tudo que foi praticado durante a Quaresma, durante a Semana Santa, levar para a vida, né, doutora? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e que tenhamos aí uma sexta-feira santa com muita consciência e uma ressurreição do melhor de Deus na nossa história. Ótima Páscoa. Obrigada. Para você também.